Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro, o duelo com a equipe do Fortaleza, grande vitória, o Cruzeiro colando nos líderes da Série A do Brasileirão. Domingo tem já uma decisão pelo Campeonato Brasileiro, mas antes tem o compromisso para a última rodada no Grupo E da Copa Sul-Americana. Quem virou desfalque para o duelo contra o Palmeiras, quem terá de volta o técnico Leonardo Jardim. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Grande vitória do Cruzeiro, 2-0, atuação de muito domínio. O Cruzeiro amassou a equipe do Fortaleza, fez 2-0, criou para golear no Castelão em Fortaleza, mas claro, voltou para casa feliz da vida, voltou ontem mesmo de voo fretado e jogadores foram liberados e o Cruzeiro chegando na terceira colocação, 2 pontos atrás do líder Palmeiras, 1 ponto atrás do vice-líder Flamengo. E no domingo, em 7h30 da noite, Mineirão, tem o duelo Cruzeiro e Palmeiras. O Mineirão vai estar daquele jeito. Cruzeiro vai iniciar muito provavelmente nesta segunda-feira a venda de ingressos para este compromisso, mas está tudo certo para ter a presença dos torcedores, inclusive a presença da torcida do Palmeiras, e o Cruzeiro, claro, querendo lotar o Mineirão, porque sabe que esse jogo pode dizer muita coisa, em uma vitória, e o Cruzeiro tem chance de assumir a liderança da Série A do Campeonato Brasileiro. Até aqui 10 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. A derrota para o Internacional e a derrota para a equipe do Red Bull Bragantino. O Cruzeiro, como eu disse, voltou ontem mesmo, os jogadores foram liberados. Antes de pensar no duelo diante da equipe do Palmeiras, tem o jogo com o União Santa Fé. Quarta-feira, aliás, o preço está legal de ingresso, só se pode resgatar mais um de graça. Então bora lá, colocar um bom público na quarta-feira, mesmo o jogo não valendo nada, mas em reconhecimento a este momento vivido pelo Cruzeiro, que vem de 9 jogos de invencibilidade, desde aquela vitória sobre a equipe do Vasco. Nos últimos 9 jogos, o Cruzeiro venceu 7 e empatou 2. Venceu o Vasco, venceu o Vila Nova, venceu o Flamengo, empatou com o Muxuque Runa, venceu o Sport, venceu o Palestino, empatou com o Atlético Mineiro, venceu o Vila Nova de novo e ontem venceu a equipe do Fortaleza. Única baixa dos jogadores que estavam pendurados. Vidalba recebeu o 3º cartão amarelo, não enfrenta o Palmeiras no domingo. Christian, Cássio, Caio Jorge passaram aí sem receber o 3º cartão amarelo e estão liberados para este duelo. O técnico Leonardo Jardim terá a volta de Matheus Pereira, que cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo, e o departamento médico vai trabalhar para liberar Wanderson, que por causa de uma pancada no joelho acabou ficando fora diante da equipe do Fortaleza. Marquinhos completou o último jogo. Se atuar agora, o Cruzeiro terá que comprar o atleta e isso não deve acontecer. O clube tentou conversa com o Arsenal, mas sem um desfecho positivo. Deve ter que esperar aí a virada do meio do ano para que depois ele possa atuar normalmente sem essa cláusula obrigatória de comprar fazendo mais jogos. Claro que tem um outro limite, mas aí ficaria longe de ser alcançado. Mais uma vitória enorme, Valu. É o Cruzeiro aí que chegou ao seu 9º jogo consecutivo sem saber o que é perder. E dentro dessa sequência são 7 vitórias. O Cruzeiro não só se aproximou do líder do campeonato, porque reduziu a distância para 2 pontos, como colocou uma vantagem de 5 pontos para cima do 7º, né? O Cruzeiro está estabelecido aí na parte de cima da tabela e já foi mais a metade do primeiro turno, gente. O campeonato tá passando e o Cruzeiro segue se afirmando e cada vez mais se aproximando do topo da tabela. Jogo muito consistente do Cruzeiro diante do Fortaleza. Fez um primeiro tempo fantástico. Se tivesse tido um pouco mais de capricho, poderia até ter feito uma goleada. E aí no segundo tempo manteve a seriedade. É bem verdade que em um ritmo diferente, mas como a gente até pontuou ao longo da transmissão, o Cruzeiro vinha aí de 3 jogos consecutivos praticamente com a mesma equipe, sendo que 2 desses jogos foram fora de casa, né? Contra a Vila Nova e contra o próprio Fortaleza.
Mas mesmo assim, mesmo de uma maneira diferente, o Cruzeiro conseguiu se sustentar. Mais uma vez teve o Cássio brilhando, né? Quando a bola chega próximo ao gol do Cruzeiro, tem um Cássio para intervir muito bem. E aí quando o Cruzeiro teve a bola, conseguiu cadenciar, trabalhar, envolver o Fortaleza. É um time muito maduro, que sabe exatamente o que fazer em campo, em todos os cenários. O Cruzeiro, Valu, fez o que tinha de fazer diante de um adversário que tá mal, diante de um adversário que vive em crise. Girou a faca com autoridade, venceu no Castelão e agora pela frente, depois, claro, da Copa Sul-Americana, tem Palmeiras no Brasileirão. Um jogo que pode fazer com que o Cruzeiro possa tomar pelo menos mais uma vaga ali na tabela de classificação, saltar mais uma vez. Esse time do Jardim permite sim o torcedor cruzeirense sonhar muito alto. Primeiro tempo amplamente dominante do Cruzeiro, né? Acho que fez o 2-0, merecia ter feito até mais. E um segundo tempo em que naturalmente o Fortaleza cresceu, até pelas substituições que fez. O Vojvoda tinha muita qualidade no banco de reservas, em especial na figura do Pochettino, que foi poupado para essa partida e evidentemente fez muita falta, né, para o time do Fortaleza, mas eu acho que mesmo no segundo tempo, com as dificuldades que o Cruzeiro teve impostas pelo Fortaleza, o Cruzeiro se comportou muito bem. Evidente que o adversário veio para cima, fez muitas faltas e não à toa teve um jogador expulso, né, o Pedro Augusto, que tinha entrado no segundo tempo. O Fortaleza veio com essa postura de matar as jogadas do Cruzeiro ali com faltas, ele acabou não resistindo até o final do jogo, foi expulso por conta dessa postura, mas acho que em linhas gerais o Cruzeiro suportou bem os momentos de pressão do Fortaleza, e como o Caio falou muito bem, quando o Fortaleza realmente conseguiu criar oportunidades claras de gol, o Cássio estava ali para fazer grandes defesas, me lembro de pelo menos uma espetacular ali numa cabeçada. Então, mais uma partida muito boa do Cruzeiro, um time que realmente soube se impor, diante de um adversário que vive um momento difícil, vem de uma eliminação na Copa do Brasil, vinha hoje com alguns jogadores no banco porque tem uma decisão no meio da semana pela Libertadores, e o Cruzeiro veio para fazer o seu jogo, né? Dominou amplamente as ações no primeiro tempo, construiu o resultado ali com muito mérito, poderia até ter feito mais gols, e se fica uma lição do jogo, talvez seja essa, né? Você conseguir ser mais contundente no terço final, você ser mais letal nas oportunidades que você cria. O Cruzeiro finalizou 14 vezes no primeiro tempo, sendo 7 na direção do gol, e conseguiu marcar 2 gols. Eu acho que 7 finalizações na direção do gol te dá condições de ter aí até um placar maior, né, sendo construído ainda no primeiro tempo, e talvez isso teria liquidado a fatura, o segundo tempo não tivesse tido esses contornos aí meio perigosos. Mas é futebol, tem um adversário do outro lado que também se prepara muito. O Vojvoda chegou no segundo tempo com 3 alterações, realmente mexeu no meio-campo, que era um setor que o Fortaleza perdeu totalmente no primeiro tempo, tirou o Diogo Barbosa, que estava realmente muito perdido no primeiro tempo. O Fortaleza melhorou, mas ainda assim eu acho que o Cruzeiro conseguiu se impor, conseguiu conter os avanços do Fortaleza. Evidente, sofreu um pouquinho aqui e ali. É difícil você jogar na casa de um adversário que tem tanta qualidade individual quanto o Fortaleza e não sofrer, nem que seja um pouquinho, né? Mas o Cruzeiro se comportou muito bem, principalmente quando conseguiu no segundo tempo cadenciar, né? Conseguiu segurar a posse de bola, rodar, principalmente depois da expulsão ali do Fortaleza. Acho que o Cruzeiro conseguiu tomar de novo as rédeas da partida e parar de sofrer, segurar realmente o ímpeto do Fortaleza. Já são 9 jogos de invencibilidade, sendo 7 vitórias, 2 empates, 17 gols marcados e 3 sofridos. É um recorde realmente impressionante do Cruzeiro. Não existe na Série A do futebol brasileiro hoje nenhuma equipe com esse tamanho de invencibilidade. Então o torcedor do Cruzeiro tem todos os motivos para ir dormir muito feliz nessa noite de domingo, porque tem um time que compete demais e um time que sabe jogar jogos que exigem coisas diferentes dele.
Hoje foi um jogo de 2 tempos distintos em que o Cruzeiro soube se comportar muito bem, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, dentro daquilo que essas etapas pediram dele. Um time muito voluntarioso, um time que quem entra ali do banco também entra no mesmo nível de rotação, no mesmo nível de intensidade. Se por vezes falta um pouco de qualidade técnica, e a gente sabe que falta, não tem faltado esse ímpeto, principalmente sem bola, de ajudar a equipe. Então é um Cruzeiro que não está onde está por acaso, Valu. Acho que tem construído essa campanha através de um trabalho muito bem feito da sua comissão técnica e do seu grupo de jogadores que compraram essa ideia, e é o que a gente fala aqui na Samuca TV, nas transmissões, na programação. Os jogadores que estão hoje no Cruzeiro muito claramente querem estar no Cruzeiro. Compraram a ideia da comissão técnica, compraram a ideia do clube. E é por isso que a gente vê as coisas acontecendo em campo. O time vai oscilar, uma hora vai perder, é do esporte, mas impressiona demais como o time do Cruzeiro compete contra qualquer adversário em qualquer campo. Então, uma vitória merecidíssima de um Cruzeiro super inspirado, principalmente nos primeiros 45 minutos, e que eu acho que credencia o Cruzeiro a realmente olhar olho no olho de qualquer adversário, porque não está onde está no Campeonato Brasileiro por acaso. Ainda tem muito chão pela frente, mas se o nosso objetivo é G4, se o nosso objetivo é retornar à Libertadores, o Cruzeiro começa muito bem, muito firme para alcançar esse objetivo, Valuzinho. É isso, mais de 17 mil ligados aqui e já temos 14 mil likes. Pessoal, senta o dedo no like, eu quero 17 mil likes e 17 mil pessoas aqui, porque estamos apenas começando o nosso pós-jogo. Daqui a pouco o Samuca vai ouvir o Mister, hein? Será que eu posso chamá-lo de Mister? Será que eu posso chamá-lo de Mister? Grande Leonardo Jardim, que vai fazendo um trabalho realmente... A gente olha para esse time do Cruzeiro, a gente vê tanta seriedade, a gente vê tanta orientação. Eu acho que o Cruzeiro fez um grande jogo em todas as partes. O segundo tempo é normal, a gente tem que lembrar que o Cruzeiro estava jogando em uma temperatura de 38 graus e jogou na quinta. E diferente de outras vezes, apenas 2 modificações. Apenas o Lucas Silva, que não havia jogado lá em Goiânia, e também o Marquinhos. De resto, foi o mesmo time. E foi um time, mais uma vez, que conseguiu competir muito fisicamente. A gente tem que chamar a atenção também, o Caio e Rafa, para esse departamento de saúde do Cruzeiro, que, sob o comando do Leonardo Jardim, está conseguindo colocar a turma em condições. A gente vê jogadores, o Cruzeirense não faz tanto tempo assim, a gente se lembra. Era um time, dentro deste mesmo elenco, que 15, 20 minutos de uma segunda etapa, independente, com 15 dias, às vezes sem jogar, 10 dias, o Cruzeiro se acabava em campo. O Cruzeiro desmanchava em campo. E agora não é assim. Eu acho que no segundo tempo, de fato, o Fortaleza melhorou e é normal. Você vai deixar... Se você não melhorar a Fortaleza, depois de ter tomado 2-0, você vai tomar o terceiro e vai tomar o quarto. E o mais importante para mim, Caio e Rafa, é que o Cruzeiro em momento algum perdeu o controle da partida. O Fortaleza teve uma melhora e o Cruzeiro acabou sendo perdendo um pouco mais de volúpia com a bola nos pés, absolutamente normal, mas não foi um time que perdeu o controle da partida. É uma grande partida do Cruzeiro para cima de um adversário que não vive um bom momento, é verdade, mas a gente tem que lembrar, esse mesmo técnico que está lá já foi capaz de terminar um turno na 20ª colocação e no segundo turno fazer campanha de título e terminar classificado para uma pré-Libertadores. Esse é o Fortaleza que o Cruzeiro bateu e segue sendo um time que a gente olha para o campo e consegue perceber que o que está acontecendo não é por acaso. O Cruzeiro vence, sabe por que vence, os jogadores cada vez mais unidos dentro de campo, um pega... Olha o segundo gol, gente. É muita aula de um time coletivo, de um time que quer se ajudar no ataque. Então é muito bom ver o Cruzeiro assim. Segue uma construção importante demais deste Cruzeiro que vai jogando e jogando muito bem, ô Caio.
Com certeza, Valu. E vale lembrar que o líder do Campeonato Brasileiro, pelo menos até então, que é o Palmeiras, recentemente, dentro dessa mesma edição, suou para ganhar desse Fortaleza no Castelão. Em muitos momentos, sofrendo bastante. Não foi o que a gente viu do Cruzeiro. A gente vê uma equipe que controla e que mesmo em um cenário diferente, como foi na segunda etapa, não perde esse controle. Se o Cruzeiro tem que ficar mais tempo sem a bola, mantém a sua organização, se mantém firme no jogo, impondo dificuldades para o adversário. Isso é muito positivo. A gente exalta muito o ataque do Cruzeiro, que realmente tem mostrado um poderio muito forte, né? Teve muito volume no jogo de hoje, conseguiu fazer 2 gols, mas olha para essa defesa do Cruzeiro, foi o 3º jogo consecutivo que o Cruzeiro não sofreu gols. E para além disso, cede poucas chances claras para o seu adversário. E aí quando o adversário tem alguma chance clara, o Cássio tá pegando tudo, né? Então, no geral, a gente vê um Cruzeiro funcionando muito bem. Um time que é equilibrado, um time que é consistente, que é inteligente, que sabe se comportar dentro e fora de casa. Não à toa o reflexo tá aí na tabela do Brasileirão, né? O Cruzeiro agora, na próxima rodada, vai ter a chance de passar em pontuação o atual líder, que é o Palmeiras, né? É uma construção muito bem feita. Me parece que tudo no Cruzeiro tá muito encaixado, né? E aí a gente precisa dar total mérito pro Leonardo Jardim, que tá fazendo desse elenco, que tem seus problemas aí de profundidade, render muito mais do que o esperado. Valu citou o aspecto físico desse elenco e isso me impressiona demais, porque se a gente pega o início da temporada ainda com outro treinador, o início do trabalho, início mesmo, né, do Leonardo Jardim, as primeiras partidas, e a gente vê o Cruzeiro em campo hoje, parecem outros atletas, né? É muito impressionante como em pouquíssimo tempo esse time evoluiu fisicamente e consegue entregar, assim, em partidas consecutivas o mesmo nível de intensidade, mesmo que não rodando tanto o seu elenco. Então, o Valu pontuou muito bem, tem que ser lembrado, esse time jogou quinta-feira à noite, né? Não exatamente esse time, mas a maioria dos atletas que estavam em campo hoje. E mesmo assim conseguiu entregar um nível de intensidade altíssimo hoje diante do Fortaleza, algo que até pouquíssimo tempo atrás era impensável, e os amigos que estão acompanhando o pós-jogo vão se lembrar. No segundo tempo contra o Bragantino, aquela partida que o Cruzeiro perde, o time começa a sentir demais fisicamente, a rotação diminui muito e por isso o Leonardo Jardim começa a fazer as alterações, e quando ele faz as alterações o time acaba que piora, né? O time não consegue manter a mesma constância, a mesma consistência. E hoje a gente já não vê, já não enxerga essa mesma necessidade de fazer tantas alterações no início de segundo tempo por uma questão física, né? Pode fazer alterações por outros motivos, mas a gente vê que é um time que suporta bem a intensidade que ele precisa ter para vencer os jogos como tem vencido, né? Então é um Cruzeiro que realmente impressiona em todos os aspectos do jogo. Eu concordo demais com o Valu. Eu acho que é necessário saber controlar a partida e é necessário saber jogar as fases do jogo. O Fortaleza vem para o segundo tempo com alterações, buscando realmente uma melhora, e como eu falei aqui várias vezes, o Pochettino é um jogador muito especial, então quando ele entra, é óbvio que ele agrega muita qualidade, se movimenta demais. O Fortaleza veio mais aguerrido, fazendo mais faltas, precisava de buscar o resultado de qualquer forma. Essa derrota em casa para o Fortaleza é muito ruim, então o Fortaleza veio se arriscar para buscar mesmo, e o Cruzeiro soube suportar, e eu acho que saber suportar, né, o tal do saber sofrer também é muito importante no futebol, porque você vai adquirindo casca e é sinal de um time muito maduro, como disse o Caio. Ter um time maduro num estágio tão embrionário de um trabalho é muito raro, né? Eu acho que a gente ainda tem muito a evoluir, não só nesse sentido como nos outros também. Tem espaço para isso nesse trabalho e nesse elenco, mas dá gosto de ver o Cruzeiro jogar, né? Um time que sabe o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola. Daqui a pouquinho o nosso treinador estará ali posicionado para nos trazer mais informações sobre esse jogo, né? Certamente mais uma aula de professor Leonardo Jardim, mas impressiona demais a partida do Cruzeiro. E só para finalizar, tem um lance ali no final já do segundo tempo que o Caio Jorge, ele dá uma arrancada, né?
e consegue ganhar de 2 defensores do Fortaleza na corrida, mas no final não consegue finalizar tão bem. E ali era muito claro que já estava faltando perna, né? E isso comunica com o tanto que esse time corre, com o tanto que esse time se doa do centroavante ao goleiro. Então, é mais uma partida espetacular do Cruzeiro, como o Valu fala, né? Ganha e sabe por que ganha, né? É um time que sabe como defender, sabe como atacar, existe um padrão de jogo e vai evoluindo jogo após jogo. Na próxima rodada do Brasileirão tem uma pedreira enorme, uma montanha gigantesca para escalar, mas é muito difícil a gente imaginar esse Cruzeiro não olhando olho no olho do Palmeiras ou de qualquer outra equipe e que seja mais uma noite muito feliz para o cruzeirense no Mineirão, Valu. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!